Os que trouxeram a Bíblia, por gentileza, abra no capítulo 6 do livro de Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6. A partir do verso de número 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, a partir do verso de número 8. Se você encontrou, diga amém. Diz assim: E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podia resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Amém. Meus irmãos, eu creio piamente que nós somos conhecedores desta passagem tão emblemática, que é a do capítulo 6 do livro do Atos dos Apóstolos. Porque quando nós observamos a Bíblia, nós vamos observar que o livro dos Atos é um livro que vai descrever o início da Igreja de Jesus pós a sua partida. E quando nós observamos o capítulo 6 e o capítulo 7 do livro dos Atos, nós vamos ver que ambos os capítulos são os mais extensos de todo o livro. Entretanto, ambos nos traz algumas reflexões que nos chama muita atenção. Quando nós observamos a vida em que Lucas vai nos descrever de Estevão, nós vamos ver que ele é um dos 7 diáconos que os apóstolos, juntamente com a comunidade cristã, vai eleger a fim de que os mesmos cuidem de algumas áreas da igreja que, por conta do seu crescimento, é necessário que se dê atenção. Como, por exemplo, o caso das viúvas, que se sentia negligenciada no que diz respeito à ação social que se deveria dar a elas. E os apóstolos, entendendo que eles não podiam deixar a oração e nem tampouco a palavra, eles vão instituir os diáconos, dentre os quais os mais que vão se destacar é justamente Estevão e Filipe. Entretanto, quando nós lemos o capítulo 6 e o capítulo 7, a ênfase de Lucas é em cima da representação de Estevão
como o primeiro mártir, ou como o primeiro mártir, como você queira, pós a ressurreição de Jesus Cristo. E vai dizer a Bíblia que agora então Deus havia levantado esse homem para tal trabalho dentro do reino de Deus. Entretanto, vai nos dizer a palavra que algumas coisas se destacam na vida desses homens, até porque havia um requisito para que os mesmos pudessem ser separados para servir a igreja. E um dos primeiros requisitos era que eles deveriam, primeiro, ter uma boa reputação. Segundo, deveriam ser cheios do Espírito Santo. E terceiro, os mesmos também deveriam ser cheios de sabedoria. E quando nós lemos o verso de número 8 e os versículos posteriores, nós vamos ver que, de fato, Estevão era este homem e com essas qualidades. Porque vai dizer as Escrituras que Estevão pregava a palavra de Deus. Estevão ministrava a palavra de Deus, a ponto de alguns que quiseram contradizer os ensinos de Jesus se incomodassem, porque Estevão ensinava, ministrava e pregava dentro das sinagogas. Sendo assim, havia uma revolta por parte dessas sinagogas no que diz respeito ao que Estevão ensinava, que era de fato que Jesus havia ressuscitado, que Jesus havia aparecido e que agora era necessário que todos os homens viessem ao pleno conhecimento de que Cristo é o Filho de Deus. E por conta disso, muitos ligados aos costumes litúrgicos da lei, agora desencadeia uma perseguição contra este homem, contra este servo de Deus. E vai dizer a palavra que mesmo eles, tentando contender com Estevão, ou tentando debater alguma coisa concernente à palavra de Deus, eles não podiam lhes resistir. Não podia porque o Espírito do Senhor falava na boca de Estevão. O Espírito de Deus se manifestava na boca de Estevão. É aí que os mesmos vão agora propor que se levante uma calúnia, e tal calúnia venha então colocar Estevão numa posição em que ele tenha que se defender. E quando nós observamos que as falsas testemunhas que estes homens levantam, sendo na sua maioria fariseus, ligado ao sinédrio, nós observamos que a que mais se destaca é a mesma calúnia que eles usam para agora usar contra Jesus, como por exemplo, a do fato em que Cristo disse que o templo seria derrubado e em 3 dias seria reconstruído. E alguém está dizendo: mestre, esse templo levou 46 anos para ser construído. Como dizes tu que em 3 dias será reconstruído? Eles não entendiam que Jesus falava da sua morte, como também da sua ressurreição. Eles vão usar da mesma artimanha em que usaram para levar Jesus ao sinédrio, para levar Estevão da mesma forma. Vai dizer as Escrituras
que vai surgir no interior algumas denúncias de que Estevão está dizendo contra a lei de Moisés, como também zombando de Deus. E isso é o suficiente para que o Sinédrio se organize e venha agora julgar a causa de um homem que até então é totalmente inocente. E vai dizer a Bíblia que Estevão vai fazer uma apologética acerca do que ele está pregando. Ele vai fazer uma defesa acerca de quem ele está anunciando, começando em Abraão, passando por Moisés, passando pelos patriarcas e assim chegando até a manifestação do Filho de Deus, a ponto de Estevão ser duro com eles e dizer: todos os que Deus havia lhes enviados, vocês perseguiram e vocês mataram. Foi assim com todos os profetas, em que os vossos pais perseguiram, e foi assim também com Jesus Cristo. A Bíblia diz que todos quanto ouvia tais declaração desse homem, rangiam os dentes, tentando dar cabo da sua vida, mesmo olhando para Estevão, e vendo que seu rosto brilhava como anjo, isso não foi o suficiente para que eles cessassem de fazer o que eles haviam proposto no coração. Entretanto, de todo esse contexto, eu quero destacar algumas qualidades que nós temos na vida de Estevão e que nós precisamos mais do que depressa nos dias de hoje. A igreja de Jesus, por que não dizer a nossa juventude, os jovens, precisa mais do que depressa das mesmas qualidades que estava em Estevão, tem que haver em nós também. Porque vai dizer a Bíblia que Estevão não era qualquer homem. Estevão era um homem cheio de fé. A Bíblia está dizendo isso. Em outras traduções vai dizer que Estevão era um homem cheio de graça. Em outras palavras, Estevão tinha convicção de quem pregava. Estevão tinha convicção de quem servia. Estevão tinha convicção de quem lhe chamou, porque Estevão carregava no coração, e não era pouco, era muito, porque a Bíblia está dizendo que ele era cheio de fé. E essa fé aqui não é uma fé fingida, é a fé do capítulo 10 e do verso 17 da carta de Paulo aos Romanos, que vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Essa fé aqui não é uma fé fingida, é a fé que o apóstolo Paulo, na sua segunda carta ao jovem obreiro da igreja de Éfeso, chamado Timóteo, vai então lhe orientar dizendo que ela primeiro habitou na sua avó Lóide, depois na sua mãe Eunice, e agora habita nele. Essa fé aqui é a fé que o apóstolo Paulo, no capítulo 4 da sua segunda carta a Timóteo, vai dizer: estou findando a carreira, estou acabando a caminhada aqui, mas estou guardando a fé, porque eu combati um bom combate, estou acabando a carreira. Essa é a fé que é fundamentada na pessoa bendita de Jesus de Nazaré, a fé que é fundamentada no Cristo que morreu, é verdade, mas ao terceiro dia ressuscitou. É essa fé
que o apóstolo Paulo está orientando Timóteo e que Estevão carrega dentro do seu coração: fé. E deixa eu te dizer uma verdade: se você veio nesse ambiente e você não exercitou a sua fé, é como você dar soco no ar, não está virando de nada. Porque o autor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele exista e que se torna galardoador dos que o buscam. Nós estamos vivenciando um período em que há vários tipos de fé. Tem muitas pessoas colocando a fé nas coisas dessa vida que é passageira, daqui a pouco acaba e fica tudo aqui. Tem muitas pessoas fundamentando sua fé acerca de homens que hoje existe e amanhã deixa de existir, e a orientação bíblica é essa, que a esperança da nossa fé não é ideologias, não é fundamentalismo em que os homens criam. A esperança da nossa fé se chama Jesus Cristo de Nazaré. O mundo está tentando arrancar essa fé de nós, mas nessa noite o Espírito de Deus está aqui para encher teu coração de fé, para você crer que os céus ainda ouvem a tua oração. Nós precisamos ter fé. Até porque ninguém se aproxima de Deus sem fé. A segunda observação é que Estevão não era somente um homem cheio de fé, Estevão também era um homem cheio de autoridade, porque vai dizer a Bíblia que Estevão fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Havia dois testemunhos da sua parte. O primeiro testemunho é que ele era de boa reputação, e segundo é que Deus confirmava as obras que ele realizava. Nós precisamos ser cheios de autoridade, e autoridade você não compra na feira, autoridade você não conquista em cartilha de receita, autoridade você só consegue através da oração, através do jejum, através da leitura da palavra, através da vida com Deus. E nós nunca vivemos um período em que muitos jovens não têm autoridade, e autoridade aqui é no sentido de poder mesmo, o poder que emana do céu para vencer a tentação, para vencer a carne, para vencer a lasciva, para vencer a imoralidade, para vencer a promiscuidade, para vencer a sensualidade, para vencer todas as coisas que o mundo, de uma forma só rasteira, vem tentando trazer para o nosso meio. Mas eu creio nessa noite que Deus vai te encher de autoridade para você repreender isso. Lucas capítulo 10, verso 17, os discípulos estão vindo depois de ter ido pregar o evangelho de Cristo, e diz a Bíblia que no regresso deles, eles estão alegres, contando um para si o testemunho do que Deus havia feito durante a peregrinação, da pregação e da expansão do evangelho que Cristo havia lhes confiado. Vai dizer a palavra que alguém de repente chama a atenção de Jesus e diz assim: mestre, em teu nome até os demônios se nos submetem. Aí Jesus olha para eles e diz assim: eis que eu vos dou poder, eis que eu vos dou poder, eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Meu santo, não é a igreja que recua contra os ataques do inimigo, é o diabo que recua, porque Jesus diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Autoridade. Tem que ter autoridade. E não é metade, não é só um pouco, tem que ser cheio
de autoridade. Isso foi uma ordem que Jesus deu no capítulo 24 e verso 49, se não me falha a memória, do Evangelho segundo escreve Lucas, porque Jesus chega aos discípulos depois de ter ressuscitado e diz assim: olha, ficai todos em Jerusalém, até que do alto todos sejais revestidos de poder. Por isso que o Evangelho começa com o revestimento do Espírito Santo, porque para vencer o inimigo, meu santo, você não vence na força do braço, você vence na força do Espírito. E Jesus diz: revesti-vos de poder. Só que tem um preço, porque diz a Bíblia, no capítulo 1 e verso 8 do livro de Atos, que tendo Jesus sido elevado às alturas, eles ficaram num período de tempo de 10 a 11 dias, clamando por esse poder. Em Atos 2, a promessa se cumpre, mas tem que pagar o preço. Cheios de autoridade. Estevão era um homem cheio de poder. A juventude, a nossa geração precisa ter poder, e poder mesmo, para impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados, para colocar as mãos sobre os manifestos e eles serem libertos, para dizer sai, para poder pregar o evangelho. Tem que ter poder, abençoado. E eram cheios de fé, cheios de poder e cheio do Espírito Santo. No capítulo 2 do livro de Atos, o Espírito Santo desce sobre os discípulos, sobre os apóstolos, e todos foram cheios. O nosso problema é que às vezes nós queremos trocar uma vida cheia do Espírito Santo por uma vida de momentos, mas a ordem é ser cheios do Espírito Santo. Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. Por isso Davi, no Salmo 51, verso 11, ele está gritando desesperado: não me lance fora da tua presença, e nem retire de mim o teu Espírito Santo. É porque ele sabe que não dá para viver a vida sem o Espírito de Deus na vida. É ser cheio do Espírito Santo de Deus. A nossa juventude, ou os nossos jovens, ou a igreja de Jesus, dentro de um contexto geral, precisa ser cheia do poder do Espírito Santo de Deus. E quando eu digo ser cheio, é até transbordar, porque você se enche para depois derramar em alguém, você se enche para depois você distribuir para alguém, você se enche para você derramar sobre a vida de alguém. E a ideia de ser cheio aqui, primeiro tem que se esvaziar. Ninguém pode ser cheio sendo cheio, então tem que se esvaziar primeiro. Então tudo que está cheio no nosso coração, seja do que for, tem que ser esvaziado, para que o Espírito de Deus seja derramado no nosso coração. É um negócio esquisito hoje. Parece que se falar do Espírito Santo, nós estamos falando de uma pessoa bem distante, quando na verdade o Espírito de Deus é o Paráclitos Consolador. É aquele que Jesus diz: eu vou para o Pai, mas eu rogarei a Ele, e Ele vos dará outro Consolador. É aquele que tem como uma das suas atribuições glorificar Deus na minha e na tua vida. Ser cheio. Jesus nos deu exemplo. Filipenses capítulo 2, verso 5. Paulo vai dizer que Jesus se esvaziou para que eu e você pudéssemos ser cheios.
Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Se você não for cheio, meu santo, você não prega. Se você não for cheio, você não louva. Até pode louvar, mas é que nem sino que tine. É lata vazia, mas cheio do Espírito Santo de Deus. Você é flecha certeira na mão de Deus. Você é flecha certeira na mão do Senhor. Nós precisamos mais do que depressa sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Senão você não resiste o sinédrio. Senão você não resiste a sinagoga dos libertos. Senão você não resiste os da Cilícia, os da Ásia. Senão você não resiste aqueles que vêm e vêm mesmo contra a igreja. Você não suporta o peso deles, porque eles barganham, eles compram, eles negociam, eles levantam caluniadores, eles levantam difamadores. Você não aguenta o peso do inferno sobre a tua vida. Você não aguenta as lutas, você não aguenta as provas, você não aguenta servir a Deus, você não suporta a caminhada cristã, você não suporta viver com Deus, até porque isso vai te tirar da presença dele. Mas quando você é cheio do Espírito Santo, pode ser um gigante que nem Golias, mas você vai, porque o Espírito já se apoderou da tua vida. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo e em caráter de urgência, porque o verso 10 está dizendo que eles não podiam resistir Estevão, porque Estevão estava cheio do Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus falava na boca de Estevão. Jesus precisou do Espírito Santo. Outra verdade que nós aprendemos aqui é que Estevão era cheio da sabedoria. Isso aqui não é humana, isso aqui é divina. E Tiago, escrevendo a sua carta no capítulo 1, verso 5, ele diz assim: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que o dá, mas peça porém com fé e nada duvidando, porque o que duvida é semelhante às ondas do mar, agitadas e impelidas pelo vento. Tem que pedir com fé. É a sabedoria divina. Porque Estevão está resistindo os que estão lhe acusando com o poder da palavra de Deus. É com a palavra de Deus que ele está resistindo. Eles estão dizendo: o que você está ensinando é heresia, o que você está falando é besteira, você está vindo contra Moisés, você está mexendo na lei. Aí Estevão vai começar a história desde Abraão, que sai da Mesopotâmia e vai agora terminar em Cristo. E a Bíblia diz que Estevão fazia com que eles rangiam os dentes, porque eles não conseguiam resistir, porque ele tinha sabedoria que vem de Deus, e é a sabedoria da palavra. Por isso que o salmista no Salmo 119, verso 9, 10 e 11, ele começa dizendo assim: como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. De todo o meu coração te busquei, não me deixe desviar de nenhum dos seus estatutos e mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. É a sabedoria, mas é a da palavra. Quando nós vamos para as tentações de Jesus, no capítulo 4 do Evangelho segundo escreve Mateus, você não vai ver Jesus resistindo Satanás com qualquer outra coisa, senão com a palavra. Satanás vem de um lado e diz assim: transforma a pedra em pão. E Jesus está dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem. Aí vem ele de novo e diz: lança-te daqui, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e não tentarás. E está tentando, e Jesus está dizendo: está escrito, tem que ser cheio da palavra. Nós vemos um período que até para trazer a Bíblia na igreja está difícil. Estevão era cheio da palavra de Deus. E eu vou te avisar, à luz da Bíblia, que só vê o céu quem é cheio.
Se você for pela metade, se você for até a tampa, se você não for cheio, então você não vê o céu. Só vê o céu quem é cheio. Estevão era cheio. Capítulo 7, verso de número 54. Estevão era tão cheio. No verso de número 55, a Bíblia vai dizer: mas ele, estando cheio do Espírito de Deus, ou do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Só pode ver o céu quem é cheio do Espírito Santo de Deus. E eu não estou te vendendo utopia, nem te jogando confete, nem te vendendo ilusão. É um fato. Ninguém vê o céu se não estiver cheio do Espírito Santo de Deus. A Bíblia está dizendo assim para nós: não dá para viver uma vida dúbia. Não dá para viver uma vida cheia hoje e vazia amanhã, cheio do Espírito hoje e na carne amanhã não. Tem que ser cheio hoje, tem que ser cheio amanhã e continuará cheio. Irmão Anderson, mas isso foi com Estevão, é verdade, mas no capítulo 3 a Bíblia vai dizer do livro de Atos dos Apóstolos, que quando aqueles homens foram compungidos pela palavra de Deus, eles diziam: e nós, irmãos, o que vai acontecer? Aí Pedro está dizendo: arrependei-vos de vossos pecados, porque essa promessa diz respeito não somente a nós, mas também aos vossos filhos. Ou seja, o Espírito está derramado sobre a igreja, basta você querer ser cheio. Cheio do Espírito Santo. Até para dar glória tem que ser cheio do Espírito Santo. Porque Jesus está dizendo aos discípulos: e ele me glorificará. Até para você dar glória a Deus, você tem que estar cheio do Espírito Santo. Só os que estão cheios levantam a mão e dão glória. Cheios de fé, cheios de poder, cheio de sabedoria e cheios do Espírito Santo de Deus. Inclina a tua cabeça, por gentileza. Eu não vou falar para você fazer uma reflexão, porque te remeter ao passado, mas eu vou te pedir para você fazer uma introspectiva. Numa palavra bem sorrasteira, é olhar para dentro de você e ver como é que está a sua vida como vaso. Ver como é que está a tua medida. Ver como é que está a sua quantidade de azeite. Que nem diz o nosso pastor, como é que está as suas lamparinas. Tem azeite na sua lamparina. Está correndo o risco de acabar. Está correndo o risco de ficar pela metade, então se desespere. Porque não pode ficar assim. Jesus não te chamou para uma vida apática. Jesus te chamou para uma vida cheia. Jesus te chamou para uma vida cheia. E é uma vida cheia em todos os aspectos. É cheio de fé, é cheio do Espírito, é cheio de poder, é cheio de graça, é cheio da palavra. Faça uma introspectiva e vê quantas vezes você foi até a Deus na oração ao longo dessa semana. Vê quanto tempo você tem passado com as Escrituras, porque nessa noite Deus está falando comigo e com você. Eu te quero ver cheia, eu te quero ver cheio, mas não é cheio das coisas que não te edifica, é cheio do poder que vem do alto, é cheio do Espírito de Deus, é cheio de graça, é cheio de poder, para quando a tentação vir, você saber se desviar, para quando o inimigo falar, você saber retroceder, para quando o inimigo se pôr, você expulsar. É cheio. Posso orar, pastor? Posso orar? Se coloca de pé, por gentileza.
Aleluia. Louvado, engrandecido o teu nome. Aleluia. Oh, glória. Eu sinto Jesus aqui. Eu quero fazer um convite. Primeiramente a você que entrou aqui e sabe que a tua vida, ou sente que há um vazio na sua vida. E esse vazio só pode ser preenchido, enchido pela pessoa bendita de Jesus de Nazaré. Se entrou alguém aqui pela primeira vez e entende que esse vazio está ali castigando a alma, dê uma cena assim com as mãos, porque eu estou aqui te apresentando alguém que pode suprir essa necessidade e fazer com que esse vazio seja transbordado dentro de você de graça. Eu quero te convidar a entregar a tua vida a Jesus de Nazaré. Porque somente Jesus pode encher, preencher e transbordar esse vazio que está dentro do teu coração. O meu segundo convite é para vocês, que sabe que desse jeito não vai dar, que precisa ser cheio novamente do Espírito de Deus. Eu te convido a sair do altar, sair do teu lugar e vir até a ponta do altar. Eu quero orar por você. Não dá para viver essa vida assim. Eu estou te convidando para voltar a ser cheio novamente. Nós precisamos ser cheios novamente do Espírito Santo de Deus. Porque eu creio que só assim venceremos. Não dá para viver essa vida pela metade. Tem que ser até transbordar, jovem. Tem que ser até transbordar. E vou te dizer, o preço é alto a pagar. E só conseguimos se o azeite estiver totalmente até transbordando dentro da nossa alma. Então eu te convido a sair do teu lugar e vir à ponta do altar, que eu quero orar por você. Eu quero pedir para Deus te encher, para Deus te renovar, para Deus tomar a tua vida como tomara tempos atrás, para que Ele te use novamente com ousadia e com graça. Eu estou te convidando para você vir aqui novamente, para ser cheio de autoridade e dizer não quando o pecado for te apresentado, e dizer não quando o inimigo jogar na tua mente pensamentos que não te edificam. Eu estou te convidando. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Oh, aleluia. Não dá para viver uma vida sem a presença poderosa do Espírito Santo de Deus. Não dá para vencer a vida cristã se o Espírito Santo não estiver dentro de nós. Tem que ser cheio, tem que ser cheio de fé, porque nós caminhamos é por fé, não é por vista. É crendo que o dia de amanhã está nas mãos do Senhor e Deus conduzirá todas as coisas. É ser cheio para crer que mesmo que tudo pareça difícil, mas basta uma só palavra de Deus e tudo cairá por terra e Deus abrirá a porta. É ser cheio. É ser cheio até para orar. Até para orar tem que ser cheio. Até para dobrar o joelho, para logo sentir a presença do Pai, para logo sentir a presença do Espírito. Oh Deus, aleluia. Eu quero orar por você. Eu quero orar para você, meu filho, que prega e não prega mais. Talvez a alegria foi embora, ou talvez você está gritando que nem Davi: não me lance fora